Olá, meu nome é Enzo Domingos, eu sou estudante de Engenharia de Produção e Sistemas no CCT e hoje eu vou estar apresentando as atividades de iniciação científica realizadas no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Supply Chain, que é orientado pela professora Carla Roberta Pereira. Aqui a gente vai estar apresentando um dos nossos projetos, que é o projeto de avaliação de maturidade digital, como um fator de construção de responsividade nas cadeias de suprimentos globais, e a gente vai estar analisando o caso da crise pandêmica da Covid-19. Para a gente compreender neste seminário, a gente precisa primeiro compreender o seu contexto. Então, a gente fala das cadeias de suprimentos e a gente relaciona ela com a sua globalização. Hoje, um produto ele pode começar a ser industrializado lá na China e ele pode ser comercializado aqui no Brasil. Mas o que a gente precisa entender é que nesse processo e nesse caminhar até chegar aqui, alguns eventos podem acontecer, sejam eles atraso, sejam eles algum tipo de interrupção de produção, ou sejam eles eventos disruptivos, que são o foco dos nossos estudos. Então, a gente tem que entender que no contexto em que a gente vive, as questões geopolíticas e as de mudança climática podem ser esses fatores de ruptura. Então, as empresas elas estão sendo forçadas e exigidas a terem uma capacidade de adaptação, de integração rápida e também de reconfiguração dos seus processos organizacionais internos e externos. Por conta disso, a gente analisa as empresas e a gente tenta identificar se elas têm essa capacidade de reação e de proatividade. As que tiverem serão consideradas empresas resilientes. Com isso em mente, a gente vai analisar um pouco mais à frente a ideia da pandemia em que a gente vive hoje. 9 em cada 10 cadeias globais de suprimentos, elas têm sido afetadas pela pandemia da Covid-19. Por conta disso, elas têm adaptado as suas operações. Um bom exemplo disso é o próprio seminário, que agora está sendo feito de forma online e de forma gravada. Então, a solução é utilizar as tecnologias de informação e fazer com que as tecnologias digitais elas consigam auxiliar as atividades. A pandemia foi um exemplo de um dos estímulos do contexto em que a gente vive, que impulsionou as empresas a essa mudança, para que elas pudessem sobreviver no mercado. O nosso estudo, ele não começou agora, ele começou lá em 2019. Lá em 2019, a gente estava identificando quais que eram os fatores críticos que estavam nas empresas, quais que eram as métricas associadas às tecnologias da indústria 4.0, que dialoga muito com a questão das tecnologias de informação. Com isso, a gente realizou uma revisão sistemática e a gente escreveu um artigo que foi publicado posteriormente no Congresso Americano, ISSC4, em 2019. Esse artigo tem como título, de forma traduzida, a contribuição dos indicadores de desempenho para a criação de resiliência no contexto da indústria 4.0. A partir da análise desse artigo e a partir dos resultados em que a gente obteve, a gente tentou, então, continuar a proposta e buscar qual é, portanto, o vínculo entre a maturidade digital, ou seja, quais são essas tecnologias e em qual passo que a empresa está na implementação dessas tecnologias, e a resiliência da cadeia de suprimentos na prática. Então, uma vez que a gente levantou e a gente identificou como eram esses processos na teoria, agora a gente está analisando de forma prática, ou seja, de forma empírica. Então, como que a gente faz isso? A gente tem realizado entrevistas semi-estruturadas através de questionários com algumas empresas aqui do Brasil e a gente tem feito, até agora, 3 entrevistas. Essas entrevistas, elas vão ser de todos, de uma forma mais geral e holística da empresa. Então, a gente vai conseguir departamentos que sejam desde o saque, as vendas, departamentos como a qualidade, a manufatura. E, para isso, a gente atinge e identifica uma visão um pouco mais aberta e holística da empresa. Também adquirindo e pensando na sua estratégia. Com isso, a gente ainda está em busca de mais 6 entrevistas para que a gente consiga compor um estudo de caso e consiga analisar não só a empresa, mas também um pouco dos seus fornecedores. Uma vez que a gente tiver esses resultados, a gente vai fazer as transcrições das codificações dos dados através do software NVivo. Então, a gente vai digitar tudo o que a gente fez e a gente vai codificar os dados do NVivo. Com isso, a gente vai fazer uma análise dos resultados
A gente vai atualizar, então, a revisão sistemática da literatura, utilizando agora os dados empíricos. Muito obrigado. Eu quero agradecer também os outros professores que também têm auxiliado nesse projeto, que são a professora Luciana e o professor Fabiano.